Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Worldview Podcast, nosso podcast sobre cosmovisão bíblica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, toda aquela lição de casa que você precisa fazer, porque hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui com a gente. Mas antes disso, apresentar a minha co-host. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Worldview Podcast. Fala um pouquinho do nosso convidado. E aqui com a gente hoje, o pastor Frank Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma Shirley. honra receber você em nosso estúdio. E nós estamos aqui nesse tempo sabendo, né, que você, além de pastor, né, conferencista, psicólogo, né, tem uma carreira linda para compartilhar conosco. Você também dirige, né, a Igreja Batista Apacentar de Maringá. E hoje nós gostaríamos de ouvir, né, André, um pouquinho da sua história. Olá, gente amada, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. E que prazer estar aqui no Worldview Podcast. Que é isso, meu Deus do céu, é muito global esse negócio. Muito global, muito global. É muito global, mas que alegria mesmo estar aqui. E eu tenho por certo que a história que a gente constrói, ela sustenta aquilo que a gente tem como visão, né? Então, eu estou na Igreja Batista Apacentar desde 2006, mas ela não se chamava Igreja Batista Apacentar. Ela se chamava Quarta Igreja Batista de Maringá. E aí, entre os batistas, existe uma tradição de abreviar os nomes, né? Então, não se chamava mais Quarta Igreja Batista. E aí, a primeira Igreja Batista se chama PIB, então a abreviação, né? A segunda, CIB. A terceira, TIB. E a quarta, chamavam de KIB. É brincadeira, né? Não é brincadeira? Não é. Nas reuniões a galera abreviava, né? Então chamava Achei que KIB. era brincadeira Então, não é. E aí a gente começou a orar pedindo a Deus um nome para a igreja, né? Nós somos ainda batistas da Convenção Brasileira e começamos a pedir um nome específico. E um dia, numa devocional, estudando João capítulo 21, quando Jesus restaura Pedro para a missão. E Jesus pergunta para Pedro na primeira vez, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus responde para Pedro, olha, então apacenta as minhas ovelhas. Daí nasceu o nome, Igreja Batista Apacentar. Por que eu estou explicando isso? Porque geralmente as pessoas ouvem apacentar e já vinculam com o Ministério de Nova Iguaçu, sim. do Marcos Gregório, né, do Ministério de Louvor lá trazendo a arca e tal, eles vinculam. Mas esse nome, apacentar, já existia, é óbvio, a Igreja Apacentar lá de Nova Iguaçu, mas em específico para nossa igreja, nasceu desse momento devocional. Então, daí em diante, né, nós começamos a chamar Igreja Batista Apacentar. E aí, olha como abrevia, né? Aí o Igreja Batista ficou para trás. Aí, às vezes, a gente só chama de apacentar. E aí tem alguns ainda que abreviam mais ainda, né? Que chamam IBAP. Igreja Batista Apacentar. Olha só. Então... Esse negócio de abreviar, então, é coisa de batista. É coisa de batista. Tá. Muito batista e quadrangular também. Quadrangular também. Quadrangular também. Mas eu sou casado já e amanhã eu completo 22 anos de casados. Oh, uau, parabéns. E é bom dizer, com a mesma mulher. Né? Com a mesma mulher, com a qual eu já namoro há 26 anos. Uau, parabéns. Então, de relacionamento completo, 26 anos. Podia ter trazido para Foz para passar aniversário. Mas com tudo acontecendo também, né, pastor? Mas vai ficar para uma próxima. Com certeza, com certeza. E desse relacionamento, né, desse casamento, a gente tem 2 meninos. O mais velho com 18 anos, Mateus, e o caçula com 17 anos, o Pedro. E a gente está ali liderando essa igreja já há 19 anos. 19 anos, uau. É muito interessante você ver, né? Porque você vê toda uma família envolvida, né? Em todas as áreas da sociedade. E isso faz toda a diferença. Mas eu soube também que você é psicólogo, né? Atuante na sua área também. Né? E hoje, assim, a gente, olhando no panorama geral, né? A gente vive um tempo, assim, de epidemia de ansiedade entre as pessoas, né? Principalmente por conta das redes sociais, da comparação, que a gente percebe muito isso, né? E na sua visão,
como psicólogo hoje, né? Numa sociedade que a gente vive hoje, o que está fazendo as pessoas adoecerem mais? Né? Assim, O papo começou sério já, né? não, já foi Daqui a pouco irmão. vai direto ao ponto. Me anestesiou já. Então, é que nem Chile, você ontem, né? Você anestesia, né? Aprendi com o melhor. Na verdade, eu penso que a atualidade, ela tem N razões para adoecer emocionalmente qualquer ser humano, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro pelos canais de comunicação com más notícias, o tempo inteiro, né? Até porque boa notícia, só o evangelho que sustenta há milhares de anos aí. Uhum. Mas esses canais de televisão, eles só se sustentam com más notícias. É na economia, é na educação, é no governo, é nas mídias. Então, o fato de você estar exposto o tempo inteiro a más notícias, isso é um dos fatores, assim, meu Deus do céu, assustador. A gente estava falando antes aqui de frequência. Então, na faculdade, eu assisti um filme chamado Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. E tem uma cena lá que o cara fica sentado de frente a uma TV com cenas de violência. E ele fica com um negócio nos olhos assim... Aberto, sendo exposto àquilo. E esse cara... Perturbador essa cena. Exatamente. Esse cara sai disso enlouquecido. Né? E aí nós ainda temos o fato de que nunca fomos preparados emocionalmente para lidar de forma saudável, né, com todas essas demandas que têm um potencial destruidor de nos arruinar. E aí não é só ansiedade, né? Você tem o polo da depressão. Sim. Então, nós temos aqui 2 grandes polos que são adoecedores de verdade. De um lado, a gente tem o polo da depressão, de pessoas que vão nesse buraco, que não querem viver de jeito nenhum mais. A gente observa isso, né, principalmente em idosos, porque eles acabam ficando muito tempo em casa e eles acabam, né, acessando muito, a gente percebe assim, muito a televisão, e eles acabam ficando adoecidos em casa. Realmente, às vezes, as famílias não percebem isso. Essa diminuição de energia, de vitalidade, né, que a depressão causa. E, por outro lado, a gente tem esse acúmulo de energia gerado por esse polo da ansiedade, que acaba fazendo com que as pessoas durmam menos, comam errado, vivam o tempo todo em estado de alerta, porque está o tempo todo ali com medo de alguma coisa, com medo que aconteça alguma coisa. Né? Você estaciona o carro na rua com medo de ser assaltado, você está passeando com um monte de pensamento intrusivo e geradores de medo. E tudo isso são causadores dessas questões emocionais, né? E aí evoluem para questões mentais, porque são coisas distintas, né? As doenças emocionais são uma coisa e as doenças mentais são outras coisas que podem evoluir, né? Então, tem muita coisa, Shirley. Tem muita coisa que dá pra gente conversar, muita né? Coisa. Os próprios relacionamentos tóxicos, né? Abusivos, que às vezes a gente se expõe e não tem coragem de... Não tem posicionamento. Não tem coragem de romper. Né? Eu não estou falando de um casamento, tá? Só para ninguém pegar a nossa fala aqui fora de conta. Eu estou num casamento abusivo e tal. Então, procurem aconselhamento com a liderança, com os pastores, com os profissionais da área, né? Mas relacionamentos abusivos no emprego, nas amizades, né, em outros ambientes, até familiares, de relacionamentos abusivos, de parentes que às vezes não tem noção, não tem filtro social do que pode e do que não pode brincar, né, e leva com um tom de brincadeira e acaba gerando... Acaba criando ferida nas pessoas, Exatamente. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que família reunida não significa família unida. Uau!
Isso é muito sério, porque forte. principalmente a gente observa, assim, em épocas de festa, tal, as pessoas se reúnem, mas justamente nesses momentos, essas reuniões, como não há uma saúde emocional, acaba criando muitas feridas entre as pessoas. E esse cuidado a gente tem que ter. E hoje em dia, antigamente existia um tabu muito grande em relação à terapia, né? Principalmente no meio cristão, né? O que você pode me dizer Era só hoje pra em dia? doido. Era só para doido. Ou endemoniado. Né? Isso, né? Exatamente. Eu posso falar que eu já fiz terapia, eu amo terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer. Minha família inteirinha faz. Faz? É. Olha só. Não comigo. Tem que falar um pouquinho sobre... Tá certo, né? Eu entendi. Mas, assim, num contexto geral hoje, né? Se você parar para analisar tanto jovens quanto adultos, né? Em relação à terapia hoje, o que você pode dizer para nós? Como ela é eficaz? Então vamos lá, né? Você falou do preconceito. A ideia por trás do preconceito gira de forma totalmente infantil. Por quê? E eu explico, né? Esse preconceito é infantil mesmo. Eu tô com óculos, você tá com óculos. Você não tá, né, André? É. Você tem menos idade que a gente, né, Isso Sheila? mesmo, Quando você chegar nos 40 anos, você vai ver que o músculo ocular diminui a força. É necessário. É necessário. E aí, engraçado, se nós estamos com algum problema nos olhos, a gente não tem preconceito de procurar um oftalmo. É verdade. Se a gente tem algum problema de articulação, nós não temos problemas de procurar um ortopedista. Mas por que só quando a gente está com problema emocional, ou na nossa mente, ou em organizar nossos pensamentos, a gente diz que precisa ter fé para pôr em ordem essas coisas? Não é infantil isso? Sim. É completamente infantil, porque se eu procuro um gastro para lidar com problemas intestinais, ou um oftalmo para lidar com problemas visuais, né, da visão, por que eu não posso procurar um profissional, um psicólogo, para lidar com as emoções, meus problemas emocionais, que são verdadeiros, né? Hoje nós temos uma gama grande mesmo de doenças com fundos emocionais. Elas não têm nenhuma origem biológica, nenhuma origem genética, nenhuma causa fisiológica, mas o que sustenta exatamente são as questões emocionais não resolvidas, traumas, complexos, medos, né, fobias e N coisas no ambiente emocional. E aí a pessoa está com uma desordem mental, não consegue ponderar e não vai procurar um profissional. Não procura uma ajuda. Né? Não, ele até procura, ele vai na igreja. É. Ele vai pedir para pôr a mão na cabeça dele, ele vai pedir para orar por ele. Então, hoje, como psicólogo, e foi essa uma das razões pelas quais eu acabei optando, né? E orei antes, tá? Pedindo permissão pro Senhor se ele me liberava. Não foi uma decisão minha do tipo assim, eu quero fazer psicologia e vou fazer psicologia. Não, lá atrás, quando Deus me chamou, eu queria ser juiz. E Deus me chamou para o ministério. E aí, num determinado momento do ministério, eu falei, Deus, o Senhor me permite fazer psicologia? E eu quero usar isso como uma ferramenta. Eu quero aconselhar melhor o povo. Eu quero ter uma visão mais ampliada de como ajudar o povo. E aí o Senhor me permitiu. E hoje, no gabinete pastoral, eu não tenho nenhum medo de dizer, querido, olha, eu penso que esse problema eu vou acompanhar pastoralmente. Porém, você precisa procurar um profissional. E aí eu não tenho nenhum problema de encaminhá-lo, seja para uma terapia psicológica ou para um tratamento medicamentoso, que aí tem que ser com um psiquiatra, né? De encaminhá-lo para o psiquiatra. Por quê? Porque se eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo, eu vou cuidar só do espírito? E a alma que carrega a minha volição inteira, a minha questão emocional inteira, eu não vou cuidar? E aí, se eu não cuido, quem é que vai sofrer lá na ponta? O corpo. Aí, aumento de peso, problemas N's aí, em todos os sistemas, né, do nosso corpo, com fundo emocional. Até doenças psicossomáticas, né? Existe muito isso. Muito, mas são essas doenças que eu estou falando, né, com fundo emocional. Né? Psico, que vem da mente, somática, que são os sintomas no corpo.
Então, somáticas é coisas no corpo. Uhum. Então, psicossomáticas são as doenças emocionais que aparecem no corpo. Então, só um exemplo pessoal. Sim. Em 2023, devido à carga de trabalho, que aí eu não era integral no ministério. Uhum. Né? Então, eu trabalhava na minha clínica, eu tenho uma clínica lá em Maringá, e trabalhava no ministério. Então, tinha que ir organizando essas duas coisas aí o tempo inteiro. E aí, eu cheguei no final de 2023, com uma carga de cansaço físico mesmo, né? Uma estafa, um burnout. Uhum. E eu cheguei o final do ano, eu acredito que por volta de meados de novembro, a pálpebra direita ficava assim, ó, Tremendo. tremendo o tempo inteiro. Aí eu fui no oftalmo, nada. Ele fez os exames, nada. E aí eu conversando com um grupo de amigos, psicólogos, eles falaram, cara, isso é estresse, você sabe o que é estresse? Eu falei, não, eu sei, só não queria Não queria admitir. isso, né? Né? Não queria admitir. E aí fiz, né, minha sessão porque todo psicólogo tem que ter seu psicólogo. Claro. Como todo pastor precisa ter um pastor para cuidar dele e tal. E aí ele falou, cara, você sabe que é cansaço. A carga de trabalho sua de lidar o tempo inteiro com problema. Você lida com problema na clínica de psicologia. Você lida com problema no gabinete pastoral. E vocês são de igreja também, vocês sabem dos BO que aparecem às vezes, né? Não queríamos, mas aparece. E aí ele falou, cara, você tá precisando de um tempo de descanso. E eu fui, cara, para Bonito. Eu fui passar 7 dias. Olha que remédio bom. Foi bom. Não é bom, no Meu terceiro Deus. dia a pálpebra parou e nunca mais voltou, ué. O que tem lá, né? É tão bonito que nem fica mexendo mais meu olho. Aham. Então, aqui na sua pergunta, Shirley, nós precisamos, sim, dentro do possível, né, ter esses papos abertos. Inclusive, como ministrei ontem, né? João Batista está num lugar de frustração. O que é a frustração? É um demônio? Não, não é um demônio. É um problema emocional. E se eu não lido bem com isso, eu posso atrapalhar tudo. E não importa o quão crente eu seja. Não importa quanto tempo de oração eu desenvolva. Quantas vezes eu tenha lido a Bíblia. Se eu não organizar minha mente, eu vou ser vencido. E não é que eu vou pro inferno. Eu vou ser vencido. Eu vou ser um cara rude, eu vou ser um cara fechado, eu vou ser um cara travado, eu vou ser um cara que não vai entrar nas frequências que precisa entrar para poder se desenvolver. Então, é um preconceito infantil, porque qualquer outra especialidade, a pessoa vai tranquilamente. Mas falou em psicólogo, é para louco. É pra louco, é verdade. Tá sem intimidade. Não, é pra louco, não, Sem tá sem fé, tá com algum demônio e tal. Mas eu penso que isso é uma herança que a geração atual tem sido menos atingida. Sim, eu percebo isso também. Né? Menos atingida. Já é um tabu menor. Já. Exatamente, Menor, exatamente. Eu tenho 2 filhos, os 2 fazem terapia, assim, preventivamente, entendeu? São filhos de pastores. Então, um dia eles falaram para mim. Então, foi aí que virou a chave, né? Pai, eu não escolhi ser filho de pastor. Eu entendi nessa fala que eles estavam enfrentando lutas, dificuldades. Eu falei, cara, são áreas em que eles precisam abrir de maneira profissional para alguém. E aí a gente decidiu colocá-los num processo de terapia. Então, eles já fazem aí há um longo tempo e, graças a Deus, estão bem, felizes por serem filhos de pastor. Sim. Que coisa boa, né? Né? E aí, hoje em dia, né, como a espiritualidade pode contribuir com a saúde emocional? Boa pergunta, Shirley. Boa pergunta. Vamos lá. É ótima essa pergunta. Eu assim, estava até preparado para ela. Tava lá, né? Esse que é o primeiro podcast. Pegamos ele de surpresa, né? Primeiro de muitos, né? Já vamos declarar isso sobre ele. Então, veja. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente. E o texto continua dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, se depois da renovação da minha mente, o que é a mente? Meus processos mentais, minha capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, minha capacidade de vencer as mentiras que eu mesmo construí, as mentiras que o diabo instalou na minha vida ao longo da minha história, meu relacionamento com os meus pais, com os meus amigos, né, as vivências que eu tive, e essas mentiras foram sendo construídas. Então, a Bíblia está dizendo, antes, e para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa espiritualidade plena da vida abundante que Jesus disse que todo aquele que nasceu nele tem acesso, né? E é engraçado, nós temos acesso, mas nem todos vivem. Por quê? Exatamente por conta desse entrave, que não estão renovando a sua mente. Uau. E aí a ligação é total. O relacionamento, a relação, o vínculo, a conexão entre uma espiritualidade sadia e uma renovação da mente é absurdamente vinculado. Até mesmo a área de abordagem, né, da psicologia que eu escolhi, a cognitiva comportamental, ela se baseia nisso. Qual é a premissa dela? A premissa dela é o comportamento lá na ponta, eu não consigo mudá-lo sem antes lidar com o sentimento e sem antes lidar com o pensamento. Então, ou seja, eu penso, eu sinto, eu faço. É esse ciclo, é esse processo. Às vezes a gente acha que não pensa, porque entrou no automático, mas pensou. Milésimos de segundo. Deu start. Exatamente, por conta dessas crenças, por conta dessas coisas aí. E quanto mais pensamento automático eu tenho, menos experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação. Eu tenho, exatamente. Então, assim, eu penso, eu sinto e eu faço. Então, vamos lá. Às vezes, o que nos incomoda só é o que está sendo feito. O comportamento. E aí a gente quer porque quer mudar o comportamento. Só que, ao mudar o comportamento, ele não vai se sustentar. Por quê? Não mudou o pensamento. Não mudou o pensamento. É por isso que a Bíblia chama assim, que quem nasce em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. Sim. Mas o que demora para se fazer novo no processo de conversão? A mente. E aí se agrava mais ainda quando a gente quer mudar sentimento. Já tentou mudar um sentimento? Ah, já, mas não tem como. Quer dizer, eu acredito assim, né? Eu sou meio leiga assim, no assunto, mas nós podemos sentir, mas a gente pode, às vezes, controlar o sentimento, não expor, não falar, mas você, às vezes, não consegue mudar ele. Mas eu entendi que nós podemos moldar ele através da palavra de Deus. Isso. Esse sobre o sentimento é bem interessante, que eu lembro do curso do Casados para Sempre, que eles falam sobre essa parte do sentimento, para você lidar com a esposa, né? Por exemplo, você não pode mudar o que está sentindo. Pode mudar a situação, conversar, mas aquilo que está sentindo... Então, se a pessoa ficou ofendida, você tem que se arrepender, falar com ela, pedir perdão. O sentimento é bem isso, mesmo. Você controla. Mas... O sentimento, ele não é eu diria, uma manifestação autônoma na minha vida. O sentimento, ele está baseado em um pensamento. Então, assim, eu não mudo um sentimento do tipo, tô triste, quero ficar alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre. Não rola, não funciona dessa maneira. Como é que funciona? Eu tenho que mudar o pensamento que está alimentando aquele sentimento. Direto na fonte. Exato, exato. E aí, veja, o profeta Isaías diz assim, ó, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Coroa ao invés de cinzas. Ó, tá.
Presta atenção, tá falando de coroa. Aonde fica a coroa, né? Na cabeça. Na cabeça. O espírito, o que está falando? De processos internos. E aí, como é que eu mudo um sentimento? Mudando o pensamento. Como é que eu mudo um pensamento? Boa pergunta. Tadã! Renovando a minha mente. Como, pastor? Eu me tornando cada vez mais cheio da palavra, confessando a palavra. É declarando, no caso. Declarando, mas declarando mesmo. Confessando, que aí a gente estava conversando sobre frequência, né? O seu cérebro não consegue discernir que o que você está falando é algo verdadeiro, é algo de uma situação verdadeira ou não. Ele simplesmente vai processar o que você está falando. Justamente por isso, quando as pessoas acabam falando até coisas ruins, elas acabam manifestando isso em pensamento ou no corpo de alguma forma, porque elas estão alimentando aquilo que elas estão falando. Elas criam o ambiente delas. Elas criam essa realidade. Sim, a realidade. Então, como é que eu mudo um sentimento para mudar um comportamento? Porque você, emocionalmente mobilizado, você vai romper relacionamento, você vai perder o emprego, você não vai vir na igreja, você vai fazer um monte de caca na vida. Um monte de caca. E aí, às vezes, você fica chateado só por conta do comportamento e a pessoa não consegue lidar com o sentimento. Porque ela não atacou o pensamento. E por que não atacou o pensamento? Porque aquela coisa é automática. Os pensamentos ficaram automáticos na mente dele. Então, toda situação que eu vivo, que é similar àquele primeiro momento em que esse pensamento foi instalado, eu ativo esse sentimento de tristeza. É como se fosse um gatilho. Isso, toda vez. Tá. Eu ativo. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Assim como também o sentimento de alegria. Toda vez que eu ouço essa música, vem um sentimento de alegria. Por quê? Porque o pensamento automático tá lá. Quer ver um exemplo de pensamento automático para voltar para esse assunto aqui? Vocês já tiveram aquela experiência de sair de casa, chegou no carro, na garagem, e será que eu fechei a porta? Já, várias vezes. Meu Deus do céu. Será que eu fechei? Aí você volta, verifica, a porta tá fechada. Peraí, eu fiz algo inconsciente. E depois que eu parei para pensar se eu tinha feito, eu entrei em dúvida. Mas eu tinha feito. Ou seja, entrou no automático. Eu nem paro mais para refletir. Eu saio e fecho a porta. Tá no automático. Sim. Como muitas coisas, Como né? muitas coisas na vida, Shirley. Muitas coisas. E esses pensamentos automáticos são exatamente os grandes inimigos de uma espiritualidade sadia. Porque quando alguém chega na igreja, ou na empresa, ou em qualquer ambiente, ele é aquela pessoa, ele está lá, com comportamento. Só que por trás daquela pessoa, ou dentro daquela pessoa, existem esses pensamentos automáticos, que são acionados pelos ambientes, que são ativados pelos ambientes, né? A palavra moderna e bonita é os gatilhos, né? Os gatilhos acionam, e aí a pessoa ativa aqueles pensamentos. Aqueles pensamentos ativam os sentimentos. E os sentimentos fazem sorria, fica tranquilo, ou fuja, ou fique em alerta, evite, fique em alerta e tal. Então, a sua pergunta, qual a relação entre a espiritualidade e essa questão mental? Uma renovação de mente. E tem que ser diária, né? Diária. E aí, eu quero trazer aqui para a nossa conversa a fala de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse assim, ó, eu não posso evitar que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles construam ninhos na minha cabeça. Então, eu não posso evitar que alguns pensamentos automáticos venham, mas à medida que eu me torno consciente, e aí a terapia, seja em qualquer abordagem, é para lidar com isso que está lá sem que você perceba. E à medida em que você se apercebe desses processos internos que estavam inconscientes, ou na nossa fala aqui, esses pensamentos automáticos, confessando a palavra, crendo na palavra, porque a ideia é voltar para o lado de dentro, o que precisa ser transformado,
eu vou realmente experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bill Johnson diz que é tolice achar que são 3 níveis da vontade, né? São 3 formas diferentes de falar da mesma vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Da única vontade. Da Uma única única vontade, vontade, isso exatamente, né? Não são 3 níveis, são 3 maneiras diferentes de chamar a atenção, do tipo assim, ó, os anjos estão diante de Deus dizendo santo, santo, santo. Pô, peraí, ele é santo em um nível, santo no outro nível, santo no outro nível? Não. É uma maneira enfática de chamar a nossa atenção. Então, como você consegue ser alguém espiritualmente e emocionalmente sadio? Renovando sua mente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, né? Nossas armas, verso 3, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uau. É incrível, né? Até porque você vê que até a Bíblia ela traz isso ao espinho da carne, né? As pessoas vão ter isso, vão carregar, né, esses pensamentos, mas como você trouxe agora, eles podem sobrevoar a nossa mente, mas é você não, né? A sacada é você não deixar ele E a fazer Bíblia ninho, ela né? fala muito mais sobre a mente daquilo que a gente imagina, né? Muito mais, André, muito mais. E aí, quando você decide realmente, poxa, ó, isso aqui tá me atrapalhando. Por que eu vivo esses ciclos o tempo inteiro e não consigo superá-los? Eu não consigo quebrar essa bolha, eu não consigo quebrar essas repetições que entra ano, sai ano, entra ano, Tá sai sempre ano. igual, né? Tá sempre na nos mesma mesmos roda de rato, exatamente, exatamente. Por quê? Por conta desses pensamentos automáticos. Eu não estou renovando a mente. Então, você tem hoje, seja na empresa, vamos lá, funcionário que entrou lá, ele entrou para uma função. A empresa tem um planejamento de carreira, né? Um plano de carreira, mas ele está há 20 anos no mesmo cargo, ganhando o salário reajustado, mas é o mesmo salário, né? Ele não evoluiu. Mas por que ele permanece naquele mesmo lugar? Por conta exatamente desses pensamentos automáticos. Na igreja, alguém se converte, primeiro ano, segundo ano, 10 anos, 20 anos depois, ele está como se estivesse vivendo apenas o primeiro dia da conversão. Ele não amadureceu, ele não sabe lidar com algumas questões que o frustram, que o decepcionam, que o amarguram. Então ele fica saindo de igreja, saindo de casamento, saindo, né, de relacionamentos fraternais. Por quê? Porque é mais fácil fugir do que enfrentar, por conta desses pensamentos automáticos. Uau, muito bom esse aprendizado, né? Mas trazendo isso para um outro lado também, que você trouxe um comentário, isso tem me chamado bastante atenção em relação à frequência, né? Que as nossas emoções e realizações, elas vibram, né? Conforme a nossa frequência. Nós entendemos que a frequência, né, ela vem através do pensamento, ela também é ativada através dos ambientes, né, na qual eu estou, então os ambientes também influenciam. Mas como você manter uma frequência elevada em várias áreas da sua vida? Como que você pode acessar isso? Então, eu quero sim manter o tempo inteiro a frequência elevada, mas honestamente, não é possível manter o tempo inteiro. Sim. Né? O tempo inteiro. Então, eu tenho que cuidar do que eu realmente estou ouvindo. Eu tenho que cuidar do que realmente eu estou vendo. Eu tenho que cuidar realmente do que eu estou pensando para manter essa frequência. O cuidado é interno. Exatamente. Então, assim, eu não consigo evitar de ouvir algumas coisas, mas ao ouvir, eu não vou ouvir de uma maneira ingênua, displicente, sem filtro. Eu não posso evitar de ver algumas coisas, mas eu também não vou fazer isso assim, eu vi, deixar essa coisa entrar na minha vida. Então, eu uso um princípio chamado Teflon, ou velcro. Que princípio é esse? Quando eu ouço, vejo, ou penso algo, entendo que isso é meu, eu aplico velcro. É meu, tá colado. Lembra do velcro? Lembro. Cola. Uhum.
Então, eu deixo colar. É meu. Isso aqui é meu. Eu vou melhorar, vou amadurecer, vou evoluir, vou avançar. É velcro. Ao ver, ouvir e pensar em algo que não é meu, Teflon. Bateu, escorrega, não vai grudar em mim. Teflon, igual a panela A panela. A panela mesmo de A Teflon, panela, no caso, né? exatamente. Que Você você joga o vai, bife joga lá e não gruda nada. E não gruda, não fica nada Exato, a grudado. tecnologia Teflon. Isso. Aplica isso a tudo que diz respeito a esse ambiente emocional que os seus olhos podem gerar, os seus ouvidos podem gerar, os seus pensamentos podem gerar. Então, isso aqui não é meu. Então, vai bater em mim, vai escorregar. Não vai ficar grudado. Né? Não vai permanecer em mim. Esse sentimento. Porque, por vezes, a minha posição, seja de terapeuta ou de pastor, a pessoa que está ali dialogando comigo, conversando, ela carrega uma angústia. E se eu não me proteger... Você fica com ela. Eu carrego a angústia dela. É verdadeira esponja, né? Exatamente. Tem muita gente que não é nem velcro e nem teflon. Nem teflon é esponja, né? Exato. É o processo. Absorve tudo. E é por isso que ela não consegue manter uma frequência, né? Eu assim, eu sou ligado quando eu acordo no meu 220. Então, eu vou embora. Mas eu tento manter o meu ambiente o tempo todo limpo. Imagina a gente fazendo esse podcast aqui com tudo bagunçado aqui. Desorganizado. Desorganizado e a coisa virado trem e tal. A gente faria, mas... Não flui. Não ia muito longe. Não, porque a ordem precede os frutos e Deus, ele é organizado. Exatamente. E aí você entra exatamente nesse ambiente. Puxa, se eu tô ouvindo sem filtro, vai permanecer, mesmo que não é meu. Por isso que a gente tem que ser intencional, então. O tempo inteiro, né? Isso sim. O amadurecimento, ele traz isso, essa intencionalidade, né? Porque na juventude a gente não, né, percebe as coisas, muitas vezes não tá nem aí, né? Mas você vai ficando maduro e você vai entendendo que você tem que ser intencional para que você seja sempre um teflon. Gostei dessa. Né? O tempo inteiro. Às vezes eu preciso ser velcro, porque é meu. É teu, você recebe. E eu preciso daquilo. Né? Até em coisas erradas, né? Isso. Que você está entendendo que é algo que você está emitindo errado e que você precisa consertar. É isso. Vamos imaginar, numa conversa conjugal. Então, a esposa fala algo que o esposo não se dá conta de que, peraí, isso aqui é seu, nesse conflito aqui, isso aqui é seu e isso aqui é meu. Então, se isso aqui é seu, não venha colocar em mim. Se vier colocar em mim, vai ser teflon. Vai bater, vai escorregar. Eu não tenho responsabilidade de resolver o que é seu. Uau. Entendeu? Então, mas espera aí, na resolução do conflito, não é só teflon, não é só entender essa distribuição de responsabilidades, né? Mas de permitir que aquilo que é meu grude para que eu lide com isso depois. Trate isso, amadureça, melhore, resolva, coloca diante supere. de Deus, Exatamente. todas as formas pra... Exatamente. Então, o tempo inteiro, essa relação é meu, velcro. Não é meu, teflon. Aprendizado para a vida, hein? Nossa, muito bom. E aí, essa ideia faz com que o seu ambiente permaneça livre de frequências erradas. E que é meu, beleza. Porque assim, eu vou ter que, o tempo inteiro, lidando com o que é meu e rejeitando o que não é meu. Isso é para a vida, né? Não tem como, né? Em todo lugar que você está indo, você vai estar recebendo essas interferências. Então, você vai ter que ter uma palavra que se chama posicionamento para você manter uma saúde mental e espiritual para que você consiga lidar com todos os problemas e situações. Você usou a palavra, né? Intencionalidade. A maioria de nós não é intencional em absolutamente quase tudo na vida. A gente é muito mais reativo do que ativo. A gente está muito mais reagindo às coisas que estão acontecendo do que agindo por falta da nossa intencionalidade. Então, a gente entra em conversas, a gente entra em ambientes, a gente entra em relacionamentos que a gente não tem a devida intencionalidade e sai carregando coisas que não
não deveriam estar sendo carregadas por nós. Pesos que não são nossos. Pesos que não são nossos. E por falta dessa intencionalidade. Peraí, isso aqui não é meu não, cara. Eu não sei vocês, mas por vezes, em conversas, eu já fiquei angustiado por coisas que não eram minhas. E eu tive que dizer, Deus, isso aqui não é meu, eu não preciso ficar angustiado por isso. Isso aqui é daquela pessoa. É por isso que é muito importante a gente ter a gente vai amadurecendo e vai compreendendo que nós não devemos lutar guerras que não são nossas. Sem perguntar para Deus, pô, essa guerra é minha ou dessa pessoa? Até para você não interferir na vida da pessoa, E né? não morrer na guerra errada, igual Acabe, né? Isso mesmo. Acabe vai lá para uma guerra que não é dele, leva uma flechada que foi atirada. O cara olhou para cima, vou atirar uma flecha. Assim, atirou a flecha, pegou em Acabe, numa brecha da armadura. Não, fala para mim um negócio desse. De um Qual, rei. é, De um qual, rei. qual a probabilidade? Qual a né? Qual a probabilidade? probabilidade? Porque o cara tá na guerra errada, irmão. Na luta errada. Na luta errada, exatamente. Tem uma frase também que eu ouvi que eu achei bem interessante, que fala assim, né, não contextualizando, mas ela fala assim, você não deve carregar as pessoas que sabem caminhar. Forte demais. Fortíssima. Então, nós podemos auxiliar as pessoas. Discipular, cuidar, pastorear, direcionar, né, conversar. Ter um tempo, às vezes, para você só ouvir, não, né, você não pode interferir. Mas as pessoas também devem caminhar de uma forma que elas também sejam intencionais para aprender, para crescer naquele problema dela, ou na frustração que ela está passando. Porque senão a gente acaba carregando o peso de outras pessoas. E até outras pessoas. Até outras pessoas, e fica bem pesado o fardo, né? Exatamente, porque assim, por vezes, as pessoas, elas não querem resolver os problemas que elas estão enfrentando. Elas querem se queixar do problema. Uau, é bem isso. Elas não querem resolver. Elas querem se queixar. Elas querem encontrar alguém para se queixar. Um receptor. Derramar o lixo delas em você. Lixo emocional. Exato, eu não sou lixeira. Esse princípio me ajuda a manter a frequência. Cara, eu não sou só lixeira. Eu vou te ouvir. Sou seu amigo. Sou seu pastor. Sou seu terapeuta. Mas assim, eu não posso e nem vou carregar você. Porque você tem que fazer o que você tem que fazer. Né? A Bíblia vai falar lá em Tiago. Se você sabe o bem que deve fazer e não faz, você peca por omissão. Né? A Bíblia deixa claro que é ajudar uns aos outros a carregar seus fardos. Não é carregar os fardos do outro. É suportai-vos também uns aos outros. É suportar, não é carregar, né? São palavras bem distintas. E aí, as pessoas, por vezes, elas se queixam, reclamam, murmuram, mas não querem a resolução. Por quê? Porque você vai querer dar o caminho de solução. Ó, cara, isso aqui, sim, faz assado, toma isso aqui, faz assim, vai lá, reage dessa maneira e tal. Não, não quer. Ou a frase mais dita, eu já fiz. Cara, você não fez. Porque se você tivesse feito, teria tido resultado. Você não fez. Ah, não, mas eu já fiz isso. Eu já falei, eu já tentei. Não, não tentou. E aí, no gabinete pastoral, eu digo assim, você já tentou tudo? Já. Então tá. A Bíblia diz que Jesus suou sangue. Você já suou sangue? Não suei. Então, filho, você não tentou tudo, volta lá e faz de novo. Porque não foi tudo. Não foi tudo, ainda tem coisa pra ser feita, Jesus suou sangue lá no Getsemane. Ao carregar o fardo, ao carregar o peso. Então, você não fez tudo, você não suou sangue. Suou sangue é uma maneira pastoral de lidar com esse tipo... Com contexto, né? Com esse tipo de personalidade nos membros da igreja, de pessoas que só querem se queixar. Elas não querem a resolução, elas não querem esse processo de se tornarem intencionais, conscientes do seu processo mental. Não querem passar pelo processo. Não querem. Não querem de jeito nenhum. Isso só sobrevive quem passa pelo processo, Exatamente. né? Isso é muito processo, ele tá aí para ser vivido, né? E existe esperança, né, para uma geração que está, então, emocionalmente carregada. A gente vê isso, que existe essa esperança, tanto, né, no corpo, né, com um tratamento adequado, quanto no espírito. O que mais você tem a relatar sobre isso? Veja, nós temos tido, assim, o privilégio que Salomão não teve. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico do mundo. Nós temos
Não temos a riqueza de Salomão, né? Até gostaria de ter. Sim. Quero essa frequência. Não. Já imaginou a riqueza dele com os benefícios que a gente tem? Então imagina, né? Salomão não teve água encanada, não teve água quente, não teve ar-condicionado. Avião, né? Boa, Internet, boa, não, né? essa é boa. Internet. Então, nossa geração tem, ao mesmo tempo, né? Como a maioria das coisas que a ciência descobre, não cria, né? Descobre, porque Deus já criou. Sim, isso é muito verdade. Né? A maioria das coisas que a ciência descobre, essas coisas carregam tanto um lado bom quanto um lado, digamos assim, ruim. A dinamite, né? O Alfred Nobel lá, conhecido pelo seu filho chamado Dinamite, né? Sua filha lá. E aí um dia teve o episódio lá de explodir o negócio onde ele tinha os experimentos lá. Complexo. E aí saiu no jornal o pai da destruição, causador da destruição, Alfred Nobel, morreu hoje, né, no seu laboratório, numa explosão. E quem tá lendo lá o jornal? O Alfred Nobel, né? E ele diz, não é assim que eu quero terminar a minha vida, não. E aí o que ele faz? Ele cria o prêmio Nobel da Paz. Então, assim, ele poderia ter morrido sendo o pai da destruição, mas hoje ele é lembrado, se você não estudar, você não sabe que foi ele o criador da dinamite. eu não sabia. Né, que matou um monte de gente em guerra. E ele criou a dinamite para abrir estradas, para facilitar. Tinha uma outra função. Uma outra função. Sim. Então, o que eu estou trazendo para cá tudo que a ciência descobre, ela carrega esse potencial de ajudar se eu aplicar de maneira certa e atrapalhar se eu aplicar de maneira errada. Uhum. Então, hoje, essa geração, ela tem internet, ela tem inteligência artificial. E eu vou dizer para você, as inteligências artificiais têm respostas muito mais rápidas, muito mais precisas do que qualquer terapeuta em qualquer clínica de psicologia. E é verdade isso, sabia? É muito real. O mundo está digitalizado. Então, todos os livros que eu estudei na faculdade, a inteligência artificial, GPT, Grok, Gemini, tudo isso eles têm acesso porque está tudo digitalizado. Uhum. Está tudo Eles online. trazem uma resposta mais precisa para várias situações. Porém... O que é o lado ruim? Essas inteligências artificiais, esse acesso, eles não têm o que a Bíblia diz assim, discernimento. Eles têm conhecimento. Mas não tem o discernimento. Mas não tem discernimento. Porque o discernimento é humano. Que Deus dá. Isso mesmo. Uau. Que aprendizado, hein? Isso aí. Entendeu? Então, assim, essa geração, elas têm... Nós, né? Temos a faca e o queijo na mão. Muitos estão perdendo a oportunidade de fazer coisas que a história ainda não viu, de verdade, mas estão lá, usando o benefício para se autodestruírem, né? Dopamina rápida. Sim. E ficam lá presos numa tela, ao invés de estarem crescendo e amadurecendo. Então, eu diria, eu vejo com bons olhos, sim, né? Não sou um dos que levantam a bandeira contra as inteligências artificiais, contra todo conhecimento que a ciência tem gerado hoje, mas olho exatamente com Teflon e Velcro, o que é meu e o que não deve ser meu. E aí nós precisamos ajudá-los o máximo, né? Esse podcast, Worldview, né? Que tenta conectar todas essas esferas, né, de influência, essa cosmovisão, né, exatamente, né, uma visão divina de todas as coisas, uma visão bíblica de todas as coisas, me ajudar a lidar com isso, né? Então, é possível, só um exemplo, minha mãe está com câncer, e aí, assim que saiu o laudo com termos técnicos, o que a minha irmã fez? Procurou a minha irmã procurou o chat. Defina isso aqui para mim, chat. E o chat definiu. Aí a minha irmã pegou e jogou no grupo da família.
olha aqui o que significa os termos. Eu liguei para ela imediatamente. Mana, tira isso do grupo, a mãe vai ver e não vai ser bom. Pra mente Um dela. impacto positivo ela saber desse negócio agora. Vamos passo a passo com ela. Ou seja, o chat tem um conhecimento. Mas o discernimento... Sensibilidade. Você entendeu? pessoa. Então, eu tenho acesso hoje a muita coisa que... Hoje, por exemplo, à tarde eu vou ter 2 atendimentos psicológicos no ambiente online, virtual. O que eu posso tributar isso? Eu estou usando bem a tecnologia. Facilita Entendeu? muito, Eu né? estou a 400 quilômetros de distância do paciente, dos 2 pacientes que eu vou atender. A 400 quilômetros. Mas não é a distância que vai me impedir de atendê-los. Eu estou usando a tecnologia para abençoá-los. Então, hoje, em termos gerais, nós precisamos ter bons olhos acerca disso, Shirley. Isso faz, se você vê tudo de uma forma boa, tudo vai ser bom, né? Mas claro que daí virando a chave, acessando o discernimento, né? Em tudo aquilo que a gente for fazer, né? Discernimento. E o papo tá bom, né, André? Tá. Dá vontade de ficar mais, né? Já vamos falar que é a primeira... É a primeira participação. primeira participação de muitas. Gostaríamos, é claro, de te convidar novamente para um próximo podcast quando você estiver em nossa cidade. E a gente gostaria, né, André, de pedir que você deixasse uma mensagem, né? Um resumo, aquilo que você tem, né, carregado em relação... Você trouxe, assim, já a frequência, a você não ficar num estado de frustração, a você elevar a sua expectativa, né, em todas as situações da sua vida para você viver a boa, perfeita e agradável. Uma mensagem psicólogo pastoral, se existe esse Boa. termo. De Deus, isso aí. Se não tem, eu acabei de inventar. Deixa eu te falar antes de responder, André. Teve um irmão da igreja, né, que eu ganhei para Jesus, e hoje ele está lá na igreja, ele é um dos líderes da igreja lá. E aí, um dia, ele chegou na minha casa, a gente já tinha um certo relacionamento, né? E ele chegou na minha casa, ele bateu lá e eu fui atendê-lo, e ele falou assim, hoje eu não vim falar com o pastor, hoje eu vim falar com o psicólogo, eu tô precisando do psicólogo. Eu falei, entra aí, vamos conversar nós 3. Essa foi boa colocação. Vamos conversar, eu, pastor, eu, psicólogo e você. Então, vamos lá conversar. E o então, amigo ainda. Né? Então, assim, eu creio mesmo, que a nova vida em Cristo Jesus, ela é sempre abundante. Sempre abundante. E a gente está, assim, acostumado a ouvir mensagens do tipo que a guerra acontece na mente. Então, talvez você já tenha ouvido várias mensagens sobre Sim, já isso, ouvi, né? aham. A batalha na mente, a É batalha o campo na de mente. batalha da O mente. campo de batalha bem da isso. mente, Uhum. né? Mas a minha mensagem está ligada exatamente a isso. A batalha acontece na mente. Mas qual é o alvo de conquista da batalha? A minha afeição. O meu coração. E às vezes o diabo não precisa me levar a pecar para me manter paralisado sem cumprir minha missão. Nessa batalha, basta ele roubar minha afeição por Deus. Com pensamentos errados, com crenças limitantes, com fortalezas mentais, para diminuir meu amor, baixar minha frequência. Uau, que colocação. E aí eu venho, sento, assisto o culto, e é exatamente essa a ideia. Venho, assisto o culto, entendo que isso é o suficiente, e a gente sabe que não é. E o que está acontecendo por trás disso? A batalha na mente está sendo vencida pelo inimigo. Por que eu digo que está sendo vencida? Porque a afeição, a paixão por Deus, pela obra, Está se esfriando. está se esfriando. Ele não vai para o inferno, mas ele vai viver à sombra do que realmente ele poderia ser. Isso torna uma grande parte das pessoas paralisadas naquilo que elas deveriam estar avançando. Ou um aspecto espiritual do Walking Dead. Bem isso. Né? Nossa. Os crentes lá andando, mas estão mortos, estão sem afeto.
tão sem fogo, sem paixão. E Frequência por quê? neutra, né? Neutra, exatamente. Ou baixíssima, né? O suficiente para fazer o coração bater. Não para gerar vida de verdade, não para gerar um desejo de conquista, de avanço, de rompimento, de quebra de limites, como Davi dizia, né? De saltar muralhas, desbaratar exércitos. Olha a frequência do cara. Contigo, Senhor, eu posso saltar muralhas, desbaratar exércitos, perseguir o inimigo, alcancei, desbaratar, aquela coisa toda lá. Então, qual é a mensagem? A mensagem é, sim, cuide dos seus pensamentos. Mas entenda que a guerra na mente não é por domínio do pensamento. A guerra na mente é por domínio da afeição. Há muitos crentes salvos sem afeição nenhuma por quem o salvou. Nossa, que forte isso. Dentro da igreja, e não é de uma igreja local, mas da igreja de Jesus, de uma maneira geral, né? Muita gente salva que já perdeu a afeição porque o salvou. Por quê? Porque na mente, muitas coisas. A exposição a conteúdos que ele deveria ouvir com filtro. Paulo falou assim, ó, pode experimentar, né? Não de provar, mas eu vou para a faculdade. Eu 5 anos na faculdade. E os professores bombardeando a fé. Né? Hoje, minha oração é que Deus nos dê graça de ajudar nossos jovens a encarar uma faculdade, seja ela privada, porque hoje não tem mais essa linha divisória de que é privada, a coisa vai ser tranquila. Não tem mais isso. Seja na privada ou na pública, os nossos jovens são expostos a conteúdos que, se eles não ouvirem com cuidado, pronto, a gente perdeu os caras. Se contaminam. Exatamente. Perdem a afeição, perdem a paixão, começam a acreditar muito mais em Max do que em Jesus, e por aí vai, né? Então, a batalha, sim, acontece na mente, mas o alvo é apagar a afeição por Jesus. Diminuir a minha entrega por Jesus, para a causa de Jesus. E aí, se a batalha acontece na mente, com alvo nisso, eu preciso aprender a vencer a batalha na mente. Isso aí. E como é que eu identifico se eu estou vencendo ou não? Como é que está o nível da frequência minha, da minha afeição pelas causas que vem do alto? Mais ou menos. Elevadas? Ou eu faço quando der? Dependendo da resposta, Você já sabe. você já sabe se está vencendo ou não essa batalha da mente. E se não está vencendo, sim, procure psicólogo. E aí eu vou abrir aqui um parênteses, e se for para a internet, talvez eu até... né? Assim, como em toda especialidade, né, que serve, que a ciência usa para servir, nem todo profissional está habilitado realmente para ajudar, né? Então tem profissional que é humano, tem profissional que é empático, mas tem profissional que é seco. Então, eu diria, um cuidado quando a ideia é procurar um psicólogo, alguns cuidados precisam ser tomados, né? Por quê? Porque nem todo psicólogo vai poder te ajudar de verdade. O que você está dizendo? O que você está falando? Não, ele vai usar a ciência, ele vai usar, mas ele não é neutro. Acho que isso é o mais difícil, né? A pessoa ser neutra naquilo. Não tem como ser neutro. Não tem. Você carrega, vocês usaram aqui uma cosmovisão, né? Eu vou usar uma outra palavra. Você carrega uma idiosincrasia, um negócio interno de uma visão que você ganhou. Então, nenhuma ciência, ela exige que a gente seja neutro, né? O cientista precisa ser neutro. Mas não dá, gente. Honestamente falando, não tem como ser neutro. Eu sou humano, além da ciência. Fora do campo da ciência, eu posso ser neutro do tipo 1 mais 1 é igual a 2. Eu sou neutro para dar esse resultado. Eu não tenho como interferir nisso. Mas o que eu carrego, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Ok.
Mas a minha idiosincrasia diz assim, e deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua esposa. Peraí, 1 mais 1. Na ciência é 2, mas na minha visão diz que 1 mais 1 é igual a 1 mais forte. É o mais forte, essa é boa. Aham. Entendeu? Não são 2. São 2 enquanto pessoas, mas a visão é uma, o propósito é um, o amor tem que ser um. E aí é essa a questão. Então, alguns cuidados precisam ser levados em conta, né? Porque, como pastor mesmo, eu conheço psicólogos que as pessoas foram lá para lidar com problemas e conflitos conjugais, né? E a pessoa terminou o processo de terapia divorciado. Peraí, eu fui buscar ajuda para lidar com os meus conflitos. Eu não queria me divorciar, eu queria ajuda para enfrentar isso. E, de repente, acaba o processo de terapia divorciado. Peraí, o que aconteceu? Aonde está o erro ali? Entendeu? Então, assim, nós ao lidar com qualquer ferramenta que a ciência nos dê, nós não somos neutros. Eu acho que seria uma boa discussão vocês trazerem alguém assim, ó, puxa, neutralidade, é possível, não é? Eu não. Eu já estou dizendo que eu não sou. Mas seria uma pauta de vocês trazerem aqui pro podcast, cara, entendeu? Sentar 2 caras aqui, um que se acha que é neutro e o outro que não, e vamos ouvi-los aí, exatamente, né? Mesmo. Mas, honestamente falando, ninguém é neutro. Todo mundo carrega uma percepção, um valor, uma convicção que foi construído ao longo da vida. Então, muito cuidado com que psicólogo você vai procurar, né? Eu recomendo, procure. Se você está com problemas, em organizar seus pensamentos de maneira correta, né? Porque, assim, irmãos, dentro da igreja, a gente, às vezes, ignora, e é mais comum do que a gente gostaria que fosse, de pessoas lidarem com pensamentos suicidas, com pensamentos angustiantes, com pensamentos de derrota, de escassez, né? De baixa autoestima. É bem mais comum do que a gente gostaria dentro da igreja. E aí, isso é muito interessante, só para trazer um adendo aqui, que as pessoas que lidam com isso, geralmente, elas acabam não conseguindo sair disso que elas estão vivendo, e algumas pessoas do próprio círculo acabam taxando de mimimi, de sempre assim, não sai disso, mas às vezes não, ela precisa de uma ajuda psicológica para sair realmente daquele processo, né? É a fé com a união da psicologia. Exatamente, né? O cara que descobriu a penicilina, ele tem uma frase que diz assim, ó: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Descobridor da penicilina. O cara que salvou muita gente. Salvou uma geração. E olha a visão dele, né? Entendeu? Então, a ideia é essa. Que bom. Amém. Tá bom, né? Não, tem que fazer que nem ele, ontem ele trouxe aquela, só pra finalizar aqui, né? Como é que termina? De verdade, né? Verdade. Pastor Frank, foi uma honra te receber aqui, com certeza, a primeira de muitas vezes que a gente quer estar batendo papo com você. Nós vamos deixar também o Instagram dele. Sim, né? Deixando na descrição. O pessoal aí acessar, pode te acessar também como psicólogo, claro, no teu Instagram, olha só. Aí tá tudo em um só. Tudo em um só. Não vai ter como, né? Vamos começar nós 3. Né? 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3. Muito bem, né? E a gente fica muito feliz, né? Isso mesmo. Obrigado mesmo, pastor. Gente, eu que agradeço. Vocês são agradáveis demais, gente. Vocês, Sei que seu tempo também tem bastante coisa aí. Vocês criaram uma frequência totalmente agradável. Só fluir na frequência de vocês aqui, ó. Vocês são demais. Adorei. Parabéns pra vocês. Sobre frequência. Pastor, obrigada, viu? Tudo de bom pra você e pra sua família. Amém, gente. Que Deus abençoe a Ceifa, que Deus abençoe vocês, expanda mesmo e leve vocês, assim, para um nível esse ano que vocês, no melhor dos pensamentos de vocês, né? Na melhor das imaginações, vocês nunca pediram, mas Deus vai dar isso a vocês. Amém, te recebe, né? Um grande abraço e até a próxima, pessoal? Até a próxima, Valeu, gente. Deus abençoe.